Olá, bem-vindo. O Observatório Literário está no ar, um programa da TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. Frederico Barbosa bate um papo com o jornalista e poeta Rubens Jardim. Ele já participou de várias antologias e é autor de 3 livros de poemas. E nesta edição fala das suas influências e da importância da oralidade em sua trajetória poética. Jornalista cultural. Existe mesmo esta profissão? Quais são os principais desafios? Reinaldo Damasio foi buscar estas respostas com Heitor Ferraz, que é jornalista, poeta e professor. A entrevista está bem legal, mas agora tem clássicos da literatura. Hoje, no quadro Clássicos do Observatório Literário, nós vamos falar sobre um dos maiores fenômenos da história da literatura brasileira. O poeta paraibano Augusto dos Anjos, que nasceu no engenho Pau d'Arco, na Paraíba, em 1884. E morreu aos 30 anos de idade, em 1914, exatamente há um século. Augusto dos Anjos cresceu no engenho Pau d'Arco, na Paraíba. Instruído inicialmente pelo pai, formou-se no Liceu Paraibano e cursou a Faculdade de Direito do Recife. Nervoso, misantropo e solitário, só costumava ir fazer as provas em que tinha desempenho brilhante. Ou seja, ele não convivia com os colegas de faculdade e teve toda a sua educação anterior ao ginásio feita em casa, no engenho com o pai. Sua formação se deu, portanto, na rica biblioteca do seu pai, onde leu precoce os principais escritores, cientistas e filósofos do seu tempo. É impressionante como no interior da Paraíba esse homem reuniu conhecimento naquele momento, né? O seu pai se esforçava para educá-lo, para transformá-lo realmente num dos grandes fenômenos de erudição e de cultura do Brasil em todos os tempos. Formado, ele se casou e passou a lecionar português, inicialmente na Paraíba e em seguida no Rio de Janeiro, onde viveu de 1910 a 1914, com a mulher e seus 2 filhos. 2 problemas o assolavam. Primeiro, o salário miserável de professor do Ginásio Nacional e da Escola Normal, que ele recebia tanto na Paraíba quanto no Rio de Janeiro. Outra coisa, ele era um misantropo, ele era um homem solitário, ele era um tímido. E ele tinha que lidar com crianças, né, de 10, 12 anos de idade, ou seja, crianças que realmente ele não conseguia nem controlar, nem empolgar para o estudo. Ele tinha muita dificuldade de comunicação, tinha muita dificuldade em estabelecer um contato com essas crianças. Em 1912, ele publica, com recursos emprestados do seu irmão Odilon, o seu único livro, Eu, que na época pouco sucesso fez. Inclusive mereceu do grande poeta Olavo Bilac, sobre o qual nós já falamos aqui em programa anterior, uma resenha absolutamente negativa. Referências a Augusto dos Anjos como se fora uma aberração literária, não é? Bilac não entendeu e muito pouca gente naquele momento, em 1912, entendeu o que era aquela poesia tão estranha, tão diferente de tudo que era feito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em 1914, ele é nomeado diretor do grupo escolar da cidade mineira de Leopoldina, onde esperava viver uma vida menos miserável, até porque ganharia mais como diretor, mas principalmente porque não precisaria dar aulas, né? Ele, como diretor, ele teria que lidar com as questões administrativas da escola. Ele vai para Leopoldina, mas nesse mesmo ano, ele morre vítima de uma pneumonia dupla, que o assola em Leopoldina, deixando um dos maiores talentos, um dos maiores escritores brasileiros, morto aos 30 anos de idade. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera,
foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra na boca que te beija. O estilo de Augusto dos Anjos é dos mais extraordinários já criados na história da literatura brasileira. A gente poderia chamar de um estilo eclético. Alguns aspectos do parnasianismo nós encontramos na obra do Augusto dos Anjos. O acabamento formal da poesia de Augusto dos Anjos é de um rigor parnasiano, rimas ricas, métrica impecável, vocabulário erudito. Ao mesmo tempo, a musicalidade dos seus versos, assim como as sinestesias abundantes, as misturas de sentidos, remetem ao simbolismo. Portanto, um poeta que consegue unir características do parnasianismo e do simbolismo. Além disso, ele acrescenta aos seus poemas aspectos filosóficos e científicos que remetem à poesia científica proposta por Silvio Romero, um grande crítico da época. Então nós temos parnasianismo, simbolismo e ao mesmo tempo a poesia científica. Diversos termos científicos, ele lida o tempo inteiro com a ciência da sua época nos seus poemas. Além disso, nós podemos dizer que ele antecipa muito do que é o caráter escatológico e agressivo da poesia expressionista, que vai se iniciar na Alemanha em 1914, exatamente no ano em que ele morre. E por vezes ele antecipa também o tom prosaico dos modernistas que viriam a criar o movimento modernista aqui brasileiro, principalmente no seu auge na Semana de Arte Moderna de 1922, ou seja, 8 anos depois da morte do poeta. A poesia de Augusto dos Anjos é, portanto, um dos fenômenos mais intrigantes da literatura brasileira. Ele foi praticamente ignorado quando ele publicou o seu livro, O Eu, em 1912, mas esse livro logo se tornaria um dos mais populares do país. Já na década de 30, era dos livros mais vendidos no Brasil e um dos poetas mais decorados no Brasil. Há inúmeras pessoas que conhecem de cor os poemas de Augusto dos Anjos, recitam em feiras populares no Nordeste, principalmente na Paraíba, e muitas dessas pessoas sequer sabem o que significam aqueles termos científicos complexos que Augusto dos Anjos utiliza na sua obra. Realmente é uma das figuras mais importantes nucleares da nossa literatura. Tome, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também, das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa ao contato de bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída, na aberração de um óvulo infecundo. Mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. O Observatório Literário indica hoje o livro de um jovem poeta, nascido em 1973 em Santo André, que é o Hélio Neri. O livro chama-se Bandido, é uma antologia de poemas, e acaba de ser lançado pela editora Oitava Rima, que é uma editora também jovem de São Paulo e que vem lançando títulos de poesia de jovens autores, né? Tem mais uma editora que entra nessa seara difícil de publicar poesia, especialmente de poetas jovens ou estreantes. Esse livro Bandido é o terceiro livro publicado de poemas do Hélio Neri. Os outros dois foram publicados, os dois primeiros livros foram publicados pelo selo Alfarrábio, também de Santo André,
que é uma livraria, um sebo, um espaço cultural que é coordenado pela poeta Dalila Teles Veras, e o Hélio publica agora esse terceiro volume, já, apesar da idade, de ser jovem, de ser uma poesia que está em formação, já demonstrando bastante maturidade. Nos 2 primeiros livros, né, que eram quase plaquetes, em formato meio artesanal, a gente já percebia essa pegada mais forte, crítica do Hélio, com questões sociais, com questões do homem contemporâneo na cidade, e do homem que vive na periferia, né, e seus problemas e suas crises, não só crise econômica, às vezes resultado da crise social, mas também a crise de consciência, né, diante de uma realidade que muitas vezes é agressiva e contrária, né, à personalidade, ao ser humano, que não é um privilégio da periferia, isso, né, tem em todas as grandes cidades, em todas as cidades que a gente vive hoje, talvez seja uma questão inata à condição urbana do homem contemporâneo, né, esse desajustamento, esse sofrimento, essa dificuldade com a solidão, com a violência, com a vida urbana que se torna cada vez mais inóspita, apesar do espaço urbano ser, teoricamente, um espaço de encontro, né, de pessoas e de convívio. O que a gente percebe, na verdade, contraditoriamente, é que esse espaço urbano acaba sendo um espaço, muitas vezes, agressivo ao convívio, ou contrário ao convívio. E todas essas questões, além de um certo lirismo, ainda que melancólico, muitas vezes, e desencantado, a gente vai encontrar nessa poesia em formação do Hélio Neri. Nesse livro Bandido, como o próprio título já propõe, né, ou já sugere, ele coloca essa angústia mesmo do poeta e do homem, do cidadão, em última instância do ser humano, diante dessa sociedade que parece mais propensa a triturar pessoas do que a produzir uma vida, né, saudável e uma vida harmônica entre pessoas, entre diversidades. Então a gente encontra nos poemas dele questões que vão desde do miúdo, né, do pessoal, do cenário num bar, na rua, da violência, até discussões mais profundas com relação à crise de consciência do poeta e da voz, né, do poeta diante desse mundo que parece em ruínas. É uma poesia bastante interessante, que tem uma forma diversificada, que tem uma preocupação com a linguagem, demonstra, né, uma maturidade nesse sentido de um trabalho consciente com a linguagem, mas que não está buscando uma perfeição, não está buscando uma forma fechada, não está buscando agradar, mas ela está buscando provocar o leitor, né? Ela tenta desestabilizar o leitor a partir dessa posição de inquietação do próprio poeta. Então, a gente lendo os poemas do Hélio, né, nos outros livros dele, especialmente nesse Bandido, a gente percebe que a poesia ainda pode representar uma forma crítica e provocadora da gente olhar a realidade, né? São poemas que têm uma beleza, têm uma profundidade, têm uma delicadeza, mas também, ao mesmo tempo, traz uma forte aspereza provocada por esse mundo em que nós vivemos, né? Esse mundo de tantas contradições, de tanta violência, de tanta desigualdade, de tanto desajuste que nós vivemos hoje. É uma poesia que, de certa forma, sintetiza isso, e o Hélio, sendo um poeta jovem, já demonstra um manejo bastante seguro nesse trabalho. Mundos impossíveis, onde o alcance não chega, íntimo de uma realidade tão extrema, que dá a impressão de que não é real, somente onde a existência do impossível insiste em habitar, é exatamente nesse território que colho meus frutos, e os nego todos os dias, para que cresçam todos nutridos e elegantes. O poeta Rubens Jardins, autor dos livros de poemas Ultimátum, Cantares da Paixão e Espelho Riscado, é o entrevistado de Frederico Barbosa nesta edição. Acompanhe.
Salve! Estamos aqui em mais uma edição da nossa entrevista com o escritor e vamos conversar hoje com Rubens Jardim, um dos poetas mais significativos que surgiram em São Paulo na década de 60 e até hoje um grande batalhador pela poesia. Rubens, muito obrigado por você ter vindo aqui, né? E vamos conversar um pouquinho sobre poesia, coisa que, né, a gente gosta muito. Gosta bastante, né? Bom, como é que é essa história? Você começou a escrever poesia como? Qual foi a sua motivação para começar a escrever poesia? Você é daqui de São Paulo mesmo, né? Aqui em São Paulo. Eu lembro que das primeiras experiências, inclusive que remete à oralidade, foi algo que aconteceu na minha família e acontecia com frequência. Que era minha tia Conceição, ela declamava, e declamava muito bem poemas. E ela conhecia um leque de autores muito expressivo. Pra você ter uma ideia, ela declamava, por exemplo, Castro Alves, Navio Negreiro, inteiro. Além de Fagundes Varela, de outros poetas. Então, o negócio dela eram os poetas românticos. Românticos, exatamente. Álvares de Azevedo, alguns parnasianos, como Bilac, né? Como aquele... Raimundo Correia. Raimundo Correia, Pomba. Isso aí. E aquilo me marcou muito, porque ela declamava com muita propriedade. E é coisa da infância, né? Aquilo, essa forma de encantamento, de ruptura, né? Que estabelecia em reuniões familiares, aquilo ficou sendo absorvido, né? Por mim quando criança, e foi repercutindo, até que na adolescência eu manifestei muito desejo de ler poesia, comecei a ler poesia. Um autor quer dizer, como consequência da própria tia Conceição, que eu fiquei muito apaixonado, e li a obra dele, acho que quase que completa, poética, a poesia pelo menos foi, e li alguma coisa de prosa também, do Álvares de Azevedo. Fiquei apaixonado pela obra dele, e adoro ainda hoje. Eu sou muito ruim de memória para memorizar, decorar alguns poemas, né? E o Álvares de Azevedo, eu lembro de trechos de poemas, que é coisa mais ou menos rara e incomum. Eu vou até falar para você o trechinho que veio à tona agora. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Isso de um jovem que morreu com 20 anos de idade, né? Agora tem uma coisa interessante, não sei se você já pensou nisso, o Álvares de Azevedo, a rigor, é o primeiro grande poeta brasileiro nascido em São Paulo. Né? Ele nasceu em São Paulo, que o pai dele era estudante da Faculdade de Direito, do Largo de São Francisco, da primeira turma. Né? Ele cresceu no Rio de Janeiro, mas ele nasceu aqui em São Paulo. Então é interessante isso, porque a gente tem aí um grande poeta, começou aqui, nasceu aqui, viveu aqui boa parte da sua vida produtiva. Essa coisa de ler, então, em voz alta, poesia, você acha que é muito importante para a formação das pessoas, né? Eu acho, porque assim como teve essa consequência direta em mim, eu sinto até hoje, às vezes até em outro veículo, por exemplo, eu lembro de um filme, evidentemente eu não lembro o nome, claro, né? Acho que é 4 Funerais e alguma coisa assim, não sei ao certo. Não, acho que é um casamento e 4 funerais, que tem um poema do Alden. Isso, daí tem um poema que é dito, falado no filme, eu acho um momento assim maravilhoso. E eu sinto muito que o 4 casamentos e um funeral. Isso, que o poema ilumina, na verdade, em diferentes manifestações artísticas, o poema estando lá presente, num espetáculo teatral,
tem uma deixa de não sei o quê, até nessas coisas de novelas, de TV, etc., eu acho que o poema sempre ele estabelece uma ruptura, como se fosse um atalho, uma explosão luminosa, né? E pá! Ele corta caminho, né? E te joga lá, na presença da coisa. E essa coisa está dentro de você, no fundo, né? O poeta é um articulador dessa coisa meio invisível, né? E que nos comove e nos coloca frente a algo que estava lá enterrado, sei lá, uma coisa por aí. Né? Adorei isso, uma explosão luminosa. Você estava falando que na adolescência você começou a gostar de ler poesia, decorou até os poemas do Álvares de Azevedo. Isso foi quando? No final dos anos 50? Isso, é. E era uma época que o Brasil estava livre, né? Uma época de grande movimento nesse país. Você gostava desses poetas que a tia Conceição gostava, mas também... E os modernos? Você lia os modernos? Sim, já estava através de um outro tio, meu tio Dirceu, que era Ele teve uma carreira científica, acadêmica, né? Ele era geógrafo. Ele chegou a ser diretor da Faculdade de Ciências Econômicas aqui em São Paulo, tal. E ele era inclusive ele escrevia poemas. E ele gostava muito de literatura, de poesia particularmente. E ele foi uma espécie de iniciador com os autores contemporâneos, modernos, tipo Drummond, Bandeira, que ele já havia lido. E ele nos seduzia, me seduziu alguns outros primos, parentes, com essa linguagem que rompia, né, com aquela coisa, o andamento rítmico, né, e a coisa mais livre, inclusive aquele poema do Drummond, que a gente, antigamente, eu mesmo ficava espantadíssimo. Isso é poesia, né? No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Perfeito. Agora, quando você começou a escrever poesia? Foi mais ou menos por essa época, com 15, 16, 17 anos, comecei a escrever algumas coisinhas lá. E esse nível doméstico, né? E era, na verdade, uma tentativa de revelação desse atrito que a gente tem, né, na adolescência, nessa passagem, né, de contato com o mundo, com as pessoas. Você está saindo daquele universo protegido, né, da mamãe, da família, do papai, e já está partindo para o embate. Né? É claro que aquilo assusta a gente, você tem medos míticos, né? E, sei lá, você escrever, no meu caso particularmente, era uma forma de catarse, era uma forma de revelação dessas dúvidas, desses espantos, dessa coisa meia assombrada, né? E como é que você conheceu os seus companheiros de geração de poesia? Essa coisa foi acidental, bem acidental. Quer dizer, eu continuei escrevendo essas coisas dessa forma familiar, doméstica, mostrava para pessoas da família, né? E não saía disso. Após algum tempo, eu conheci o Lindolf Bell, numa coisa completamente acidental. Eu já conhecia livros dele e do pessoal que o Masao Ono editava. Eu comprei livro do Bell, comprei livro da Antologia dos Novíssimos. Essa eu tenho até hoje. A do Novíssimo saiu em 60, 61. 60. Isso. E então eu já tinha livros dessa moçada. E eu tive contato com o Bell, de conhecer o Bell, acho que em 64 ou 65. E foi interessante porque eu estava um parente meu, um outro tio, o Walter, ele era amigo de um ator que estava fazendo Noite Vazia. Daí ele nos levou lá, eu, minha irmã, primos e não sei o quê, para assistir no estúdio da Vera Cruz, em São Bernardo. Levou a gente lá para assistir filmagem, não sei o quê.
A gente foi lá, tá, beleza. Acabamos fazendo amizade com o Walter Hugo Cury, com a Norma Veiga. A gente saía, jantava juntos e assistia. Aliás, A Noite Vazia é um filme belíssimo, né? Um filme belíssimo, Noite Vazia, que retrata São Paulo aqui no início dos anos 60 de uma forma magistral. Linda, fotografia bela, né? Muito bem pontuado, o ritmo, tudo. Daí, quem me apresentou o Bel, o pessoal da Noite Vazia foi, depois de filmagem, e eu estava no meio de bicão, a gente foi num coquetel, num teatro. E o Lindof Bell estava lá. Daí o Walter Hugo Cury que te me apresentou o Lindof Bell, daí a gente começamos a conversar, daí fomos nos tornando amigos. Daí, a partir disso, a gente foi estreitando. Daí eu mostrei coisas que eu estava escrevendo a ele e tal. Fui vê-lo em recital no Teatro de Arena e fiquei abismado. Porque, até hoje, eu acho isso. O Bel, ele, como declamador de poemas, no meu modo de sentir, de perceber, né? Eu não tenho capacidade analítica dessas questões, é uma coisa impactante, né? Eu considero o Bel a melhor pessoa lendo poesia que eu já vi e ouvi. Depois eu acho que é o Abu Janra e a Maria Bethânia. Mas o Bel eu acho uma coisa impressionante. Eu me lembro assim ele sozinho no Teatro de Arena, e eu moleque, né? Jamais poderia imaginar que eu estaria algum dia ao lado daquele declamador, eu, falando alguma coisa perto daquele monstro sagrado, né? E, no entanto, isso acabou acontecendo. E vocês fizeram um movimento muito importante chamado de catequese poética, né? Aqui é a antologia, né? Que reúne os poemas. E como é que era esse movimento catequese poeta? Está fazendo 50 anos agora, 64 que começou? 64. Né? Tem alguma coisa a ver com a Redentora? A Redentora. Foi logo depois da Redentora. Sei. Logo depois do golpe militar, o Lindof Bell, que tinha necessidade, tinha vontade de reconduzir, né, o poema e o poeta de volta à comunidade, essa reaproximação entre poeta e povo e tal. Ele começou a catequese poética sozinho numa boate em São Paulo. Ela, Cravo e Canela, na rua da famosa Major Sertório, onde também havia um bar da época fantástico, que era o João Sebastião Bar. Sim, não é da claro. Tua geração. Não, mas já ouvi falar. Já ouvi falar. Já ouvi falar. E ele começou lá, sozinho. Depois fez alguns outros recitais também sozinho, em alguns outros lugares. Mas o que caracteriza de algum modo, e que une quase toda a geração, né, de 60, evidentemente, exceto os formalistas, os grupos que estavam mais na base da experiência mais formal, que é o concreto, mas que é o pessoal que é anterior, dos anos 50, mas que nessa época estavam no apogeu, bem como o Mário Chamico, o grupo da Poesia Praxis, né? Que também nessa época estava muito em evidência. Mas os outros poetas, todos da geração, o Álvaro Alves de Faria fez o Sermão do Viaduto, o Eduardo Alves da Costa, o Carlos Sullier do Amaral, eu participei também de um sermão da Praça da Sé, sermão poético da Praça da Sé, em 65. Eu ainda não estava como integrante da catequese poética. Eu ainda estava girando solto, e daí tive a honra de participar do Comício Poético da Praça da Sé, que foi organizado por esses poetas, com a participação deles todos. O Bel não participou, mas o Carlos Sullier, o Álvaro, o Eduardo Alves da Costa, a Clarice Jaci, um pessoal da época. Agora, então, uma das características que eu acho que é basilar desse grupo todo, dos poetas, eram todos independentes, ninguém fazia parte de grupo nenhum, exceto o Bel, que criou esse viés, né,
de sistematizar, de algum modo, a assiduidade do poeta, da presença do poeta em relação ao povo, nas escolas e nos lugares mais imprevisíveis, desde boates, livrarias, espaços tradicionais, mas sindicatos, teatros. A gente fez... E como todos os poetas também tinham esse viés da oralização da nossa geração, mas era uma coisa mais episódica. E o que, de algum modo, faz com que a catequese tenha conquistado tanta visibilidade e foi a dedicação extrema, absoluta do Bel, que tinha a disponibilidade de se sacrificar, digamos, em termos de vida pessoal. O Bel morava eu lembro do Bel morando em garagem, sabe? Garagem na rua Aurélia, Clélia. Uma garagem de automóvel, não alugava. Então ele morava em quarto de pensão, sabe? É um cara que batalhou muito em prol e pela poesia, que acreditava nisso e de uma maneira absurda. E ele tinha alguma coisa também desse comportamento germânico, de acordar cedo, ir para as escolas, universidades, batalhar pela poesia, entendeu? Legal. Então, eu acho que a catequese deve, quer dizer, sem dúvida nenhuma, a qualidade. Não vamos discutir qualidade, a qualidade da poesia dele é inquestionável, mas a qualidade da declamação dele, ele era muito bonito, alto, loiro, olhos azuis, e dizia bem a beça poema, e com essa responsabilidade de assumir uma infinidade de compromissos e comparecer e não faltar nenhum. Teve épocas de semana que a gente tinha 3, 4 recitais numa semana, e o Bel tinha mais, porque o Bel daí ele ia de manhã numa faculdade, à tarde, não sei, uma loucura. Vivia para isso mesmo. Vivia por isso. Agora é interessante que é um momento basicamente posterior ao golpe militar, um momento triste nesse país, mas um momento em que a poesia parece buscar a praça, né? Curioso no que você falou, a gente já discutiu essa questão do nome catequese poética, que tem gente que não gosta muito, alguns amigos nossos, mas assim, na época já não tinham gostado e tal. Mas é interessante, você falou que também que tinha o sermão, né? O sermão da praça, o sermão do viaduto. Parece algo como se os poetas se valendo desses termos religiosos para se validar, de certa maneira, ou para ir para a praça contra a ditadura. Evitando as violências e as arbitrariedades. Bem possível, interessante. Essa observação tua. Nunca tinha pensado nisso, mas agora que você está... Alguma coisa como se cobrindo disso para não eram comunistas. Evitar um confronto, essas por coisas exemplo, todas. Não eram comunistas, eram pessoas que estavam... Legal. E você participou muito ativamente desse processo. Isso arrefeceu um pouquinho em São Paulo, né? Pelo menos. Essa ideia das pessoas falarem poesia. Talvez a geração seguinte não tenha levado isso adiante durante muito tempo. Hoje em dia tem uma volta. Loucura. Voltou total, né? Nunca vi tanta atividade de leitura de poesia em todos os lugares do Brasil, né? Em São Paulo, a agenda é uma coisa absurda. E no Brasil todo, através da internet, eu recebo coisas de amigos, poetas e tal, em todo o Brasil. Talvez a gente possa dizer que esse sonho do Bel ainda não se concretizou inteiramente, né? Claro. Mas eu acho que é interessante até a gente pensar, e até nessa recuperação do trabalho do Bel que você tem feito, que tem sido tão importante, por exemplo, na organização dos eventos aqui na Casa das Rosas em homenagem aos 50 anos da catequese poética, né? E a sua obra, você foi publicando poemas ou parece que você parou um tempo aí de publicar, ficou um tempão? Fiquei uns 30 anos aí em silêncio. E o que é que te motivou? Sou poeta menor, é um ribeirãozinho de águas, pouca água aqui. Menos é mais. Opa! Mas veja bem, você ficou um tempão sem publicar
E você publicou os poemas reunidos, né, basicamente seus, no livro Cantares da Paixão, né, que é a editora Arte Pau Brasil, Rubens Jardim. Esse livro foi publicado quando, Rubens? 2008. 2008. O que te levou a querer voltar, digamos? Você sente um pouco essa mudança de cenário? Como é que é? Não, na verdade é o seguinte, essa questão de escrever e essa questão da poesia é como um vício, você não abandona nunca, né? É uma tragédia eterna. Então, embora não tenha saído do circuito editorial, até porque, de certa forma, o que me compensava, o que me valia no meu modo de entender e de sentir, e o que eu gostava, era a questão da oralização, da declamação do poema, da reunião das pessoas. Esse era o viés que a catequese poética me oferecia e do qual eu nunca consegui me libertar, porque o livro mesmo, eu acho que o livro, com a publicação desse, isso mudou. Esse meu entendimento um pouco radical arrefeceu um pouco, porque eu vi que publicando um livro as coisas acontecem devagar, elas caminham, não é que você vai vender os livros, e vender também não é tão importante. O importante é que o livro exista, que ele esteja na mão de alguns leitores, alguns amigos, alguns críticos. E então há um desdobramento que eu não esperava ocorrer. Esse aí surgiu porque o Willer, ou mais alguém, o Sullier, que eu fiz algumas leituras juntos, daí ele falou, pô, você tem que publicar de novo, né? E daí eu comecei a atender esse tipo de sugestão, e até que encontrei o Gadelha, que é um poeta também. Daí conversei com ele, até que saiu o livro. Ficou um livro muito bom, muito bonito, inclusive com um trabalho gráfico muito interessante, né? É uma pena que a ideia desse livro, basicamente, seria, de algumas partes, de fazer, concomitantemente ao lançamento do livro, uma exposição desses poemas visuais, sei lá, essa coisa ilustrativa, né? Como se fossem banners ou posters, né? Agora, e hoje em dia também tem uma coisa importante, né? Eu acho que na mudança de cenário nessa cidade, a gente fez um levantamento aqui na Casa das Rosas, nós encontramos cerca de 100 saraus sendo feitos semanalmente na cidade, na Grande São Paulo. Né? Então, assim, tem basicamente 3 saraus por dia que você pode ir, que as pessoas estão declamando. Existe um retorno a isso. E nesse retorno, existe também uma valorização do trabalho que vocês fizeram na década de 60 e que continuam fazendo. Né? Quer dizer, eu acho que o trabalho dos poetas hoje tem muito de resgatar aquilo que vocês já fizeram e dar uma continuidade, que houve essa, de certa maneira, essa ruptura. Mas na verdade essa coisa da oralização, ela vem desde sempre, né? A oralização do poema e tal. Então, a catequese ou o BEL, essa questão da oralização, que eu também tenho uma predileção muito forte, ela atende, na verdade, esse chamado mais primário, né? Do poético, da poesia, né? A poesia só existe na palavra, na fala, né, também, né? Exatamente. Olha, Rubão, muito obrigado, Rubens Jardim, é difícil agradecer, e você sabe que a gente está sempre valorizando aí esse trabalho que você fez e faz pela poesia, né? E eu quero agradecer essa sua participação, tenho certeza que para a nossa audiência aqui foi uma coisa muito significativa ouvir o seu trabalho e saber que você está aí ainda batalhando, levando adiante essa ideia, né, da poesia viva para as pessoas. Obrigado pelo seu trabalho e por estar aqui hoje conosco. Eu é que agradeço, companheiro.
Desafios do jornalismo cultural na palavra de quem conhece do assunto, o jornalista Heitor Ferraz. O Observatório Literário conversa hoje com o poeta, jornalista, professor de jornalismo cultural, editor Heitor Ferraz. Tudo bem, Heitor? Tudo jóia. Então, a gente vai conversar com o Heitor um pouco sobre as possibilidades de quem gosta de literatura ou quem quer ser escritor trabalhar com jornalismo. O Heitor é professor da Casper Libero, aqui em São Paulo, e ele vai falar um pouco para a gente nessa possibilidade de carreira. Muitas vezes, os escritores iniciantes ou quem gosta de literatura tem essa insegurança, essa dúvida, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou pagar as contas? Escritor dificilmente vive de literatura no Brasil, você sabe bem disso, né, Heitor? Então, como é que é a carreira do jornalismo cultural no Brasil? Existe mesmo essa carreira? Dizer que existe uma carreira de jornalismo cultural é um pouco difícil. Existe uma carreira de jornalista. No jornalismo, cada um vai, quando você entra no jornal, cada um vai tomando o seu rumo aos poucos dentro de alguma área. Eu mesmo, quer dizer, quando comecei com o jornalismo, comecei fazendo o que todo mundo faz, quer dizer, trabalhando na geral, né, em cidades. Mas meu sonho era trabalhar com jornalismo literário, principalmente com literatura, e aí dentro de uma redação você vai tendo contatos e vai pedindo uma brechinha para escrever. Então, existe um caminho, sim, para se trabalhar com esse tipo de jornalismo dentro das redações ou de revistas. Não é um caminho 100% garantido para pagar todas as contas. Sim, sim. Isso eu tenho certeza absoluta. Uhum. Mas dá para você ir criando alguma coisa. Quer dizer, claro que você tem brigas no dia a dia de um trabalho, de uma redação, que é você conseguir publicar aquilo que você quer. Mas é um caminho. Até a hora que você consegue emplacar uma pauta, uma ideia de fazer uma entrevista com um escritor que não é tão conhecido, ou que mas que ainda não teve o devido espaço dentro do jornal, de uma revista, aí você vai lá e faz essa matéria. Para muitos que escrevem, que gostam de literatura, acabam trabalhando ou tendo não como sustento principal, mas pelo menos como um complemento ou uma ajuda um pouco a esse jornalismo cultural, né, dentro da área de fazer resenhas, sim, ou fazer matérias, né. Claro que hoje, eu posso falar assim, o espaço para esse jornalismo tem se reduzido muito grande no papel impresso. No entanto, pelo outro lado, dentro da internet, né, há muito a ser feito ainda. Né? É isso que eu ia te perguntar, porque a gente percebe que jornalismo cultural até tem, mas literário está cada vez mais reduzido na imprensa escrita. Mas a internet ainda é um mundo a ser desbravado com qualidade. Não, sem dúvida. Tanto é que você viu que agora, recentemente, tanto o Estado de São Paulo quanto o Globo abriram um espaço na internet para cobrir livros. Né? Pegando literatura, está dentro de livros, claro, enfim, para dar cobertura para essa área. Primeiro porque é uma área, principalmente a área de livros, em que você tem muitos lançamentos por mês, certo, quer dizer, é uma quantidade enorme. E tem que ter uma vazão, você tem que fazer uma triagem, obviamente, desse material e dar uma vazão para algumas coisas dentro de um espaço que o leitor descubra aquele livro, saiba. Então, talvez a internet seja um caminho. O que a gente tem notado, isso do jornalismo de forma geral, é que os jornalistas atuais são muito bons de opinião. Né? Todo mundo tem opinião para tudo. Só que está muito fraco no que se chamava de apuração. Né? A área de cultura Trabalha também... com a informação mesmo, exatamente, dita. E a área de cultura também permite você fazer reportagem, pegar um grande tema que está no ar e trabalhar com ele dentro do campo da literatura. Né? Quer dizer, quantidade de festivais que existem. O que são esses festivais? Não vale uma grande reportagem? Claro. Pode valer. Isso, muito material acontecendo ali. Muito, né? Material, os fatos rolando, exatamente. Né? Você pode pensar em possibilidades de criar grandes pautas e começar aí aquela coisa. Você é muito jovem, vai com a cara e a coragem sozinho, faz entrevistas e cria um espaço para você, um blog e põe lá, porque o que a gente não tem na internet hoje é informação apurada. Né? O que você tem é opinião. Mais opinativo muito só. Mais. E falta esse espaço. E eu acho que quem tiver isso no futuro
vai ter um canal, inclusive, de poder sobreviver, de conseguir anunciante, de conseguir com que o seu blog se destaque em relação a outros. E que seu trabalho seja conhecido. Exatamente, seu texto, né? exatamente. Né? E é um caminho curioso, porque o jornalismo, desse caminho do jornalismo cultural, você também pode fazer outras coisas. Quer dizer, dependendo do trabalho que você fez, você vai fazer curadorias, você pode ser chamado para fazer isso, entendeu? Veja o caso clássico recente do Manuel da Costa Pinto. Quer dizer, o Manuel é alguém que, dentro do jornalismo, trabalhou sempre com livro, com literatura, teve uma coluna na Folha de São Paulo durante muitos anos, inclusive com aquela geração toda dos anos 90, apareceu a partir da coluna dele. No começo do 2000 também. Exatamente. Né? E a partir daí ele tem outros trabalhos que ele foi sendo chamado para realizar como um desdobramento desse primeiro trabalho. Ele essa é uma estava fazendo possibilidade. oficinas literárias também, né? Também. Vários trabalhos paralelos que acabam consolidando essa profissão, digamos assim. Exatamente, são possibilidades. Uma outra área que eu sei que você também já trabalhou e tem experiência, e que eu acho que pode ser também uma possibilidade, são as editoras, né? É também uma possibilidade de você entrar, trabalhar com edição, com divulgação, muita gente que revisão. Muita gente que hoje escreve, se não trabalhou, está trabalhando em editoras. Exatamente. Quer dizer, é um mercado grande? Não, também não é. Certo. Mas, a partir da hora que você consegue, é uma possibilidade. Desde a revisão de um trabalho menor, que ganha muito menos, dependendo do seu conhecimento de língua, a tradução, né, é sempre algo interessante. Além disso, tem um trabalho do dia a dia de uma editora, desde da triagem de livros que vão ser publicados, negociação de direitos estrangeiros, enfim. E até a divulgação, né? A orelha, release, todo esse material. Hoje em dia, muitos jornalistas da área de cultura trabalham exatamente editora fazendo isso. Né? E alguns até escritores. Isso sem contar escritores que já tiveram editora. Também tem isso. É uma experiência legal também, né? É uma experiência legal. Exercício de escrita. Não, né? sem dúvida, sem dúvida. Agora, voltando um pouco para a questão... Mais legal, talvez, do que o exercício de escrita em si, é o exercício de leitura. De leitura para poder produzir. Eu trabalhei em editora. Eu me lembro disso. De repente, chegar um autor que você nunca tinha lido e começa a ler, esse entusiasma, a ponto de ir atrás de outros livros daquele autor, e como aquilo também vai te alimentando a sua imaginação, vai te alimentando com ideias. Fala, cara, tem que aproveitar essa ideia, esse tipo de construção de frase e tal. Então, isso é muito legal. Eu posso falar, no meu caso, como alguém que escreve poesia, né? Eu escrevo poemas. Tem poemas meus que nasceram durante a revisão de livros. Em uma época, eu estava revisando um livro que era uma série de entrevistas com Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto. Nossa, eu aproveitei muito imagens do Paulo Mendes, porque ele tem uma fala meio seca, assim, mas no meio surgem umas imagens poéticas muito fortes. Fala, vou usar isso aqui, isso me interessa. Então também te alimenta criativamente. Né? É muito legal porque você vê a inter-relação aí de, digamos, 3 dimensões, né? O trabalho, digamos, de editor, com a leitura de uma área que é fora da poesia, teoricamente, a arquitetura, mas que alimenta um processo criativo poético. Literário, né? Um circuito muito bacana. Né? Mas aproveitando isso que eu estou falando, e voltando um pouco à questão da formação, né, do curso de jornalismo, você acha que é necessário o curso de jornalismo? Eu sei que é uma questão polêmica, porque existe uma discussão, né, alguns veículos que são contra, a própria legislação é contrária ou é ambígua, né? Em relação a isso. Em relação à profissionalização do jornalista, porque acha que não precisa ter uma especialização e tal. É importante, não é? Você ter uma formação. Olha, vai parecer que eu estou tentando salvar o meu ganha-pão, já que eu sou professor de jornalismo. Eu defendo. Claro. Eu defendo o curso de jornalismo. Claro que todos os cursos têm que ser muito, muito bem pensados, principalmente numa formação humanística muito forte. A parte técnica, Reinaldo, é o seguinte, de jornalismo, o básico, você aprende em 1 ano, 1 ano e meio. Não tem a menor dúvida. Fazer um lead, escrever uma reportagem, o resto uma entrevista. O resto é experiência e apuração. Né? Não tem por onde. Agora, a formação que o jornalismo pode dar é um pouco mais ampla. Claro que ela é um pouco superficial em relação a outra. Por exemplo, o cara que estuda letras tem um corte profundo na análise do poema ou na análise de um romance. Muito bem. Agora, o estudante que faz jornalismo, ele pode se interessar por isso e pode ir para esse corte profundo em outro caminho, dentro de uma outra faculdade, se complementar o seu conhecimento por vontade própria. Agora, tem que estar lá exposto essas possibilidades de caminhos para ele numa faculdade de jornalismo. Então, acho que a faculdade, a parte técnica, ela até resolve rapidamente.
né? Agora, existem muitos detalhes da profissão que, às vezes, o sujeito que não fez jornalismo não consegue dar conta rapidamente. Né? Assim, como fazer uma matéria. Hoje em dia tem muita gente indo para o jornalismo que não fez, mas pode ver, é texto de opinião. Né? Raramente o sujeito sabe apurar, porque a apuração, ela pede um sujeito, primeiro tem que ter uma paciência, uma humildade profunda. Né? Ou seja, você vai ter que andar muito, vai ter que bater perna, vai ter que procurar suas fontes. Tem que ter uma tarimba de pesquisador mesmo. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que pode ser desenvolvido também na faculdade. Né? Pesquisar nos dois campos. Sim. Pesquisar tanto dentro de uma biblioteca com livros, que é fundamental para um jornalista. Né? Eu não concebo jornalista que não leia muito. Na minha cabeça isso não existe. Junto com o saber conversar e ouvir. Né? Porque é fundamental saber ouvir. Saber achar a fonte, trabalhar com a fonte. E saber ouvir o que a pessoa tem para te dizer, porque é daí que nascem as perguntas. Porque é muito comum, acho que isso acontece no jornalismo de modo geral, a gente percebe, e no cultural, no literário também, que é a coisa da pré-concepção, né? A ideia pré-concebida, que você está falando justamente isso. Isso, claro. O cara já vai perguntar, já sabendo a resposta que ele quer. E não é por aí. Não é né? por aí, você tem que ir... Ou mesmo ler um texto para resenhar, já tendo a opinião formada. Antes do... Essa coisa do texto para resenhar é sempre um problema, porque às vezes tem livros que você acha e fala assim, cara, eu tenho certeza que eu vou gostar desse livro. E chega lá pelo meio, você começa a ter problemas com ele, começa a perceber problemas, e aí, para dar conta disso... Não era exatamente aquilo. Não é, então você tem que também estar preparado para essas possibilidades. Claro. Às vezes é um autor que você adora. Claro que tem dificuldade num autor que você adora de você falar, olha, esse livro não é tão bom quanto o anterior. Mas é necessário. Mas tem também as surpresas, né? Que você não está esperando muito, de repente, você fica deslumbrado com o texto, isso que é legal, né? Eu posso até falar abertamente, não tenho muito medo de falar. Eu não era apaixonado pela literatura do Marcelino Freire, por exemplo, que é um autor bastante importante da literatura contemporânea. Tinha alguns livros dele que eu não gostei tanto. Quando eu peguei o Nossos Ossos, que foi o último livro dele para ler, eu falei, bom, vamos ver para onde ele está indo. Foi entrevistado pelo programa Observatório Literário. Eu fiquei impressionado, eu falei, cara, esse é um grande livro, assim, é uma novela maravilhosa. Muito bem escrita. Muito bem escrita. Trabalho com a fala oral, essa coisa do resgate de pegar um morto, né, e levar de volta para a terra dele, quer dizer, um tema clássico. A história é muito bonita, né? Um tema clássico, que ele retoma na modernidade a partir de um cara que é um boy, que é um garoto de programa. É lindo o livro, maravilhoso. Então são coisas importantes, você está preparado para também se surpreender com um autor que você até tem fala assim, eu gosto, mas não acho tão bom assim. Que de repente aqui pode chegar um livro que te surpreende. Para mim surpreendeu. Não que eu não soubesse que ele era capaz, sempre soube disso, desde o primeiro livro dele, que é muito bom. Né? Mas eu achei que ele estava achando que estava faltando essa força que de repente eu encontrei nesse livro. E lá estava. Então isso pode acontecer, você tem que estar preparado para isso. A mesma coisa numa entrevista, tem que estar pronto para ouvir o outro. Claro. Né? Acho que é uma questão tanto de formação, como também de disponibilidade, né? De você estar aberto, acho que faz parte do jornalismo isso, né? Para os fatos, para as vozes. E né? dentro do jornalismo cultural, Reinaldo, você falou uma questão importante, da formação. A partir da hora que você está ali, fazendo faculdade de jornalismo, o professor vai te dar um leque. Queira ou não, você vai saber um pouco de cinema, vai saber um pouco de literatura, alguma coisa ele vai falar de teatro, alguma coisa ele vai falar da história da cultura brasileira, que é fundamental para um jornalista conhecer profundamente a história dessa cultura, para poder saber o que ele está escrevendo a partir da hora que ele está escrevendo um texto sobre um romancista brasileiro contemporâneo. Isso também abre caminho. Assim, eu me interessei pela literatura, eu fui para ir atrás disso, eu fiz jornalismo, mas eu me interessava por poesia, a partir daí fui me interessando pelo romance, a partir daí para a crítica literária. Né? Eu conheço gente que fez o mesmo caminho que eu, só que para a área de cinema, né? E hoje escreve textos brilhantes de cinema, né? Mas foi estudar cinema, foi ver os fundamentos do cinema, os grandes autores do cinema, assistir os grandes filmes, enfim, montar ali a sua bagagem, porque aí, isso é fundamental, como em qualquer profissão, é a sua bagagem que vai contar, você tem que correr atrás, porque a faculdade ela não vai te entregar algo pronto e você já está pronto para a vida e para o mercado. Não, ela te dá um roteirinho ali. Um roteiro. O resto vai atrás. Isso acontece na engenharia, na medicina, na física, em qualquer área. Né? Enfim, ou você vai atrás, não adianta ficar esperando, não vai cair do céu. Eu acho que é essa grande o desafio. Né? E você acha que, é uma pergunta que a gente passa, né? Você deve ter passado por isso também, são linguagens às vezes muito diferentes, né? Da criação literária, no teu caso do poema, e fazer uma reportagem, por mais que a gente saiba que existe também aquele prazer de escrever, né, que tanto numa entrevista boa, numa resenha, num ensaio, num artigo, numa tradução e tal.
Mas você acha que em algum momento essas linguagens elas podem conflitar, elas podem se atrapalhar ou não são complementares? Não, são complementares. Conflitar, não. Conflitar, que eu me lembre, não. Né? Às vezes você percebe que tem algum traquejo que veio da poesia que vai entrando para o seu texto crítico. Ora, se entrou naquele momento, não vai deixar para trás, está valendo. Né? Agora, de fato, são linguagens diferentes. Por exemplo, quando eu mergulho muito fundo, por exemplo, em crítica, trabalhar com comentário ou crítica de romance, começo a trabalhar e ler muito romance, e a escrever sobre isso, eu percebo que eu me afasto totalmente da poesia. Então, acabo escrevendo muito menos do que escrevia antes. Então, eu preciso de alguns momentos da minha vida que eu vou ter que me voltar para a poesia inteiramente, porque a poesia é um código, é uma linguagem. Né? Uma hora você tem que voltar. É uma linguagem que tem uma tradição. 2, tem você criando essa linguagem também. Então, uma hora você tem que voltar para a sua linguagem, para aquela tradição, para conseguir, nessa confluência, voltar a escrever. Retomar. Fluxo, digamos assim. Senão, não entrar... É mais ou menos como se você tivesse entrado dentro de um sistema, dentro de uma órbita determinada, que você ficou fora. Então, você tem que voltar para ela, para fazer parte daquele mundo e aquilo começar a fazer sentido. Né? Senão, não. Então, às vezes, o jornalismo ou qualquer outra profissão absorve muito o seu tempo, o seu dia a dia. E a cabeça também, né? A ponto de você precisar achar um momento da sua vida para poder voltar àquilo. Né? Não é o Chico que diz que é porque ele escreve romance e não compõe, quando ele compõe, ele escreve romance. Acho que são registros muito diferentes, né? E ele precisa, claro, que ele já tem uma idade que facilita muito a mudança, digamos, de chave, né, de um lugar para outro. Mas não é tão simples assim. É uma passagem, às vezes, um pouco trabalhosa. Veja que o último disco dele, que foi o álbum Chico, de 2011, muito do narrador romanesco, ou ficcional, entrou mais do que nos livros, nos discos, nos álbuns anteriores. Letras, na forma de compor. Muito mais, na forma de compor. Estava muito mais próximo. Até sonoramente parece... não é lindo, mas sonoramente parece uma continuidade, um romance mesmo de música. Então, acho que são questões que estão muito presentes para quem cria. Você está trabalhando com linguagens diferentes. Mas... que eu acho que quem está estudando e está escrevendo, ou quem está escrevendo e trabalhando, vai ter que lidar com isso. Porque forma vai ter que achar o seu jeito de não dá para imaginar que a gente viva de literatura. Sim. Né? Nem todo mundo tem esse privilégio. Hoje em dia, acho que muitos conseguem viver por causa de prêmios, essa quantidade mesmo de festivais. Mesmo circuito de feira, palestras, né? Isso tem entorno, certamente ajudado muito nesse lance da sobrevivência. Mas, por outro lado, nem todo mundo está fazendo parte desse circuito, precisa continuar dando aula, ou aula particular, fazendo ou continuar escrevendo, né? enfim, para poder viver e pagar as contas, né? Fechar as contas no final do mês, não tem jeito. Maravilha. Heitor, muito obrigado pela nossa conversa. Espero que a gente converse em breve novamente sobre literatura, poesia, né? Vamos conversar. Vamos conversar. E foi um prazer receber o poeta, jornalista e professor de jornalismo Heitor Ferraz no Observatório Literário. O Observatório Literário de hoje fica por aqui. Para rever os nossos programas, acesse o portal da Alesp, www.al.sp.gov.br e entre no link SP Conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores na aba YouTube. Semana que vem tem mais. Tchau!